Hoje eu quero falar com os irmãos sobre a distância que existe. Nós no domingo passado conversamos sobre a distância entre mestre e Senhor. Estudamos isso em Lucas capítulo 5, onde Pedro primeiro chama Jesus mestre, mas depois, no versículo 8 de Lucas 5, ele chama Senhor, quando Jesus multiplica os peixes na pesca maravilhosa. Mas hoje, Lucas 15:15 vai nos ensinar uma outra distância que precisamos percorrer, que é a distância entre servos e amigos. Lucas 15:15, Jesus, ele fala isso: eu não chamo mais vocês servos, mas eu chamo vocês amigos, porque o amigo dá a conhecer ao outro. Quem é servo não fica sabendo o que está no coração. O Senhor não divide com o servo aquilo que está no seu coração, mas um amigo a outro amigo, tudo dá a conhecer. Existe uma distância que Jesus Cristo quer percorrer com cada um de nós, e a distância entre servo e Senhor. Mas antes de eu falar isso, eu quero, em Lucas 13, ler a passagem onde Jesus lava os pés dos seus discípulos. O versículo 1 em diante diz assim: um pouco antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que havia chegado o tempo em que deixaria este mundo e iria para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Estava sendo servido o jantar, e o diabo já havia induzido Judas Iscariotes, filho de Simão, a trair Jesus. Jesus sabia que o Pai havia colocado todas as coisas debaixo do seu poder, e que viera de Deus e estava voltando para Deus. Assim levantou-se da mesa, tirou sua capa e colocou uma toalha em volta da cintura. Depois disso derramou água numa bacia e começou a lavar os pés dos seus discípulos, enxugando-os com a toalha que estava na cintura. Chegou-se a Simão Pedro, que lhe disse: Senhor, vais lavar os meus pés? Respondeu Jesus: você não compreende agora o que eu estou fazendo a você, mais tarde, porém, entenderá. Disse Pedro: não, nunca lavarás os meus pés. Jesus respondeu: se eu não os lavar, você não terá parte comigo. Respondeu Simão Pedro: então, Senhor, não apenas os meus pés, mas também as minhas mãos e a minha cabeça. Respondeu Jesus: quem já se banhou precisa apenas lavar os pés, todo o seu corpo está limpo. Vocês estão limpos, mas nem todos, pois ele sabia quem iria traí-lo, e por isso disse que nem todos estavam limpos. Quando terminou de lavar-lhes os pés, Jesus tornou a vestir sua capa e voltou ao seu lugar. Então lhes perguntou: vocês entendem o que eu fiz a vocês? Vocês me chamam mestre e Senhor, e com razão, pois eu o sou. Pois bem, se eu, sendo o Senhor e mestre de vocês, lavei os seus pés, vocês também devem lavar os pés uns dos outros. Eu dei o exemplo para que vocês façam como lhes fiz. Amém. A palavra de Deus está falando de algo muito importante: a importância de reconhecer o outro e reconhecer no outro um amigo e uma pessoa que merece nosso reconhecimento. Quando Jesus lava os pés dos seus discípulos, ele ensina uma lição preciosa: que ele veio para servir e não para ser servido. E essa lição não pode ser esquecida. Os maridos precisam servir suas esposas, cuidar bem delas, precisam olhar nos olhos delas e dizer: olha,
você é mais bonita hoje do que quando eu te conheci. Como é bom ter a companhia de uma mulher sábia, de uma mulher parceira, companheira, junto com a gente no momento fácil, mas sobretudo uma leoa que está lá junto nos momentos difíceis. Dizer para a mulher: amor, como Deus foi bom comigo, eu desse jeito, todo estrambelhado, e alguns, tem alguns que já não tem mais cabelo, e a mulher ainda consegue olhar para esses homens e achar alguma virtude. Elas são de Deus mesmo. E o homem, que segundo a palavra de Deus é o líder da casa, é o cabeça do lar, ele deve honrar a sua casa, lavando os pés da sua esposa e dos seus filhos, dando a eles um status de dignidade, de honra. Porque a esposa e os filhos devem ser honrados pelo marido, e assim também deve fazer a esposa com o marido e os filhos com os pais. No nosso mundo de hoje, nós estamos vivendo talvez a era do hedonismo, do egoísmo, do egocentrismo, até da egolatria, do culto à celebridade. Nunca se tiraram tantas fotos de si mesmo como se tira hoje. E o pior não são as fotos, são os filtros. Porque você não consegue reconhecer a pessoa se você só vê ela no YouTube, no Instagram, e depois você vê pessoalmente, você fala: o que aconteceu com você? Está doente? Não, estou sem filtro. E a gente está virando paparazzi de si mesmo, e estamos esquecendo que a gente precisa olhar para quem está do nosso lado. E sabe, talvez até depois de alguns anos de casado, ter a coragem de olhar nos olhos da esposa e dizer assim: era isso que você sonhava? Que coragem precisa ter para fazer essa pergunta? É isso que você queria? Foi isso que você, quando ia à igreja, pedia para Deus? Era isso? Talvez ela diga assim: mais ou menos. Mas nunca é tarde para a gente reconhecer as pessoas que Deus colocou ao nosso lado para lutar do nosso lado. Jesus olhou os seus discípulos, e seus discípulos estavam brigando para saber quem seria o maior no reino de Deus, e ele já estava no cenáculo, na sombra da cruz, no prelúdio da cruz, na antessala do martírio, e eles discutindo isso: quem é o maior? Mas aí Jesus coloca uma toalha, ele se ajoelha, pega os pés dos seus discípulos, assumindo uma forma, a posição de escravo, e ele ensina: no reino de Deus, quem quiser ser o primeiro, seja o último. Quem quiser ser o líder, se torne o escravo de todos. A lógica no reino de Deus não é a lógica no mundo, ela é invertida. E hoje eu quero lavar os pés de pessoas que servem nessa igreja e que servem de todo o coração, pessoas guerreiras que passam lutas, e que a gente olha essas pessoas aqui, e às vezes a gente estão sorrindo, está aqui, está tudo bem, mas nós não sabemos as lutas que elas estão passando. Pessoas fiéis a Deus, que doam seu tempo, seus recursos, tudo que são e tudo que têm, para a obra do Senhor. E Deus me incomodou com isso, falou: meu filho, não foi isso que eu ensinei? Eu falei: foi. Ele falou: então faz.
E quem sabe em algumas casas está precisando isso, de a gente reunir a família, e não precisa ser um lava-pés literal, mas, sabe, se colocar numa posição um pouco mais vulnerável, tirar um pouco toda essa nossa pompa, e realmente entender que nós somos, muitas vezes, arrogantes, medíocres, soberbos, vaidosos, e por causa disso muita coisa boa deixa de acontecer. A lição de Jesus não é fácil, mas o resultado dela é inesquecível. Eu tenho certeza que os discípulos nunca mais esqueceram o dia que o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o sustentador do universo, aquele que tem as rédeas do universo nas suas onipotentes mãos, com essas mãos que tudo criou, lavou os pés dos seus discípulos. Eu tenho certeza, eles nunca mais esqueceram. Como você tem marcado a vida das pessoas que você ama, como você tem marcado a história de pessoas que fazem parte da tua história. Enquanto você vai pensando nisso, e eu estou vendo algumas mulheres dando umas cotoveladas na costela do marido, você se mexe, homem. Eu quero convidar a minha esposa para vir me ajudar a fazer o que a gente vai fazer. E a gente vai fazer isso rápido, não se preocupe, porque depois ainda tem a palavra já começou. Mas enquanto você está vendo o que está acontecendo e louvando a Deus e pensando na sua família, adore a Deus e diga para Deus: Senhor, como o Senhor quer usar a minha vida na minha casa? E Senhor, fala comigo, será que eu estou sendo a melhor versão de mim mesmo? E a gente vai adorando a Deus e você vai falando com Deus aí em nome de Jesus. Eu tenho pouco tempo, deixa eu usar bem o tempo que eu tenho agora. Eu preciso falar com você da distância entre servo e Senhor. Jesus, quando ele se revela no Evangelho de João, sobretudo no Evangelho de João, a partir do capítulo 10, lá no capítulo 10, versículo 11, Jesus diz assim para os seus: eu sou o bom pastor. Ele vai se revelando aos poucos, porque Jesus Cristo, ele é a revelação máxima de Deus. Ele revela Deus da forma máxima. Então tudo que Jesus vai falando dele, a gente está conhecendo de Deus Pai. Ele diz assim: eu sou o bom pastor. Então os seus discípulos olham para ele e falam: nossa, ele é o bom pastor, o prometido. Mas em João capítulo 11, lá no versículo 25, Jesus vai dizer para Marta e Maria, na frente de todos os seus: eu sou a ressurreição e a vida. Eu também sou isso. Mas lá no capítulo 12, versículo 46, por ali ele vai dizer: eu sou a luz que deveria vir a este mundo, eu sou a luz do mundo. E ele se revela também como a luz. E lá no Evangelho de João, ainda no capítulo 14, no versículo 6, ele diz assim: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. E lá no capítulo 15 de João, no versículo 1, ele diz assim: olha, eu também sou a videira verdadeira. Quem permanece em mim vai dar muito fruto. Então Jesus vai se revelando, e ele vai se revelar lá em João 15, com uma coisa extraordinária. Ele se revela como amigo. Jesus é o nosso amigo. Amigo não tem hierarquia. Amigo não tem diferença. Entre pai e filho tem hierarquia. Entre marido e mulher tem hierarquia. Entre chefe e subordinado
tem hierarquia, mas entre amigos não tem. Jesus está querendo dizer o seguinte: olha, eu sou o Deus Todo-Poderoso, mas eu quero tratar com você como um amigo. Porque um amigo abre o coração, um amigo fala o que está sentindo, um amigo não fala com reservas. A amizade, ela não é interesseira, não é aquele relacionamento de negócios, onde a pessoa pensa assim: o que eu vou ganhar com isso? Não é network, é estar junto com o outro, porque o outro agrada a gente faz questão da presença do outro. O que Jesus está querendo dizer: olha, eu faço questão da sua presença, eu amo você de um jeito tanto, que eu faço questão da tua presença na minha vida como meu amigo. É isso que Jesus está tentando resgatar, que foi perdido lá no Éden. Lá em Gênesis capítulo 1, versículo 26, Deus fala assim, só que não é só Deus, tá? É Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Lá em Gênesis 1, 26, a Santíssima Trindade está conversando, e eles dizem assim: façamos o homem a nossa imagem, segundo a nossa semelhança. A Trindade tem uma amizade e conversa. Então o homem é feito por Deus do pó da terra, e Deus cria uma fiel auxiliadora idônea, a mulher, e ambos viviam em paz naquele jardim. E Gênesis 3:8 vai dizer que Deus vinha na viração do dia, e ele andava naquele jardim todos os dias na viração do dia. Para quê? Por que Deus, o Criador do universo, o Todo-Poderoso, que tem um exército de anjos para adorá-lo, e que tem o céu, e no céu o ar-condicionado funciona o tempo todo, ele desce para conversar com quem? Com aquele casal. Por quê? Porque ele desenvolve um relacionamento de amizade. Todos os dias ele vinha: e aí, como é que foi seu dia? E aí, como é que você está? Entenda isso. Lá no Jardim do Éden, ele não chegava e o Adão e Eva se ajoelhavam na frente dele e faziam assim: Senhor, Senhor, ou construíam um altar. Não, eles conversavam como quem conversa com um amigo. Há quanto tempo você já não conversa com Deus como seu amigo? Mas também lá em Gênesis capítulo 11, acho que é o versículo 7, Deus na Santíssima Trindade vê que os homens estão construindo uma torre, a Torre de Babel, que é um projeto muito, assim, muito egoísta, muito antropocêntrico. O homem quer ser o centro de tudo, constrói aquela torre, e daí Deus fala assim na Trindade: desçamos e confundamos a língua dos homens, porque se eles levarem esse projeto para frente, nossa intimidade vai acabar. E Deus vem. Depois Deus decide: vou me revelar a um outro homem chamado Abraão. E ele se revela. Se revelando a Abraão, eu acho que é Gênesis 18, 17, ele está conversando com Abraão. Olha como é que para onde a coisa está indo. Olha para onde a coisa está indo. Deus antes sempre falava na Trindade: façamos o homem, desçamos e confundamos. Mas Deus em Gênesis 12 chama Abraão. E agora em Gênesis 18, depois de desenvolver um relacionamento com Abraão, ele está pensando em destruir Sodoma e Gomorra. Aí ele disse assim: esconderei de Abraão o que eu estou para fazer? Olha isso, é Deus dizendo que quer fazer uma coisa, mas ele não consegue esconder de Abraão. Por quê? Porque Tiago capítulo 2, versículo 23, vai dizer que Abraão e Deus eram amigos. Deus não tem segredos para os seus amigos. Ele é amigo de Abraão. Salmo 25, 14 vai nos ensinar que a intimidade do Senhor é para aqueles que o temem. Ser íntimo de Deus é para quem teme Ele. Não é um temer de bater o joelho, de ficar com medo.
é um temer de querer ser igual, é um temor que me leva a ser um imitador. A intimidade do Senhor é para aqueles que o amam, que desejam a sua presença. Por isso está escrito: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Mas não foi só isso que aconteceu. Moisés também, lá em Gênesis 32, 9, Deus toma uma decisão. Depois que eles constroem aquele bezerro de ouro, Deus fica muito chateado com aquela idolatria, e Ele fala com Moisés: tenho visto que este povo é um povo obstinado. Pode passar mais um. Deixe-me agora para que a minha ira se acenda contra eles e eu os destrua. Deus está tomando uma decisão, mas está falando com Moisés: Moisés, é o seguinte, eu já tomei uma decisão, eu vou destruir esse povo. Aí Moisés fala assim: Senhor, o Senhor tirou eles do Egito para matar aqui no deserto, o que vão falar do Senhor? E aí Deus fala: tá bom, Moisés, tá bom. E sabe por quê? Porque Êxodo 33, 11 vai dizer que Deus falava com Moisés face a face, como quem fala com um amigo. Aquela amizade que foi perdida por causa do pecado, Jesus vem e morre naquela cruz por nós, não só para nos tirar do inferno, gente, não é só para a gente não ir para o inferno, essa coisa que a gente pensa. É claro que é para a gente não ir para o inferno, mas não é para isso só, é para a gente ser amigo. O Ademar de Campos tem uma música linda, ele diz assim: não existe nada melhor do que ser amigo de Deus. Não existe nada melhor do que ser amigo de Deus. Ah, amados irmãos, há quanto tempo a gente tem tratado Deus como nosso chefe, como todo-poderoso, como somente o alfa e o ômega, e esquecemos que Ele disse assim: ei, eu não quero mais tratar contigo como eu sendo esse Deus e você sendo essa coisinha de nada. Eu quero tratar contigo para dizer para você: sou seu amigo, fala comigo. Fala comigo. Você está entendendo? As nossas orações às vezes são estranhas, porque não parece conversa de amigo, parece uma coisa assim de liturgia, de ritual, não parece coisa de amigo. Quando você for orar, não faça como fazem, diz Jesus, os fariseus hipócritas, que usam aquelas palavras rebuscadas e querem aparecer diante dos outros. Quando vocês forem orar, falem com um amigo. Deus é nosso amigo. E quando Ele lava os pés dos discípulos, Ele está dizendo assim: ô Pedro, você não está entendendo o que eu estou fazendo, né? Se você não deixar eu fazer nada por você, você não pode ser meu amigo. Deixa eu fazer por você, Pedro. Para com essa coisa de relacionar comigo desse jeito. Eu sou seu amigo. Eu sou o mestre, Senhor, mas eu sou seu amigo também. Sou seu pai também. Vamos então, quando participarmos agora da ceia do Senhor, nos lembrar que Jesus é o nosso melhor amigo e que não existe amor maior do que aquele que dá vida pelos seus irmãos, pelos seus amigos. Jesus morreu por você. Retribua essa amizade, dando um pouquinho do teu tempo para Ele. Estou encerrando. Pela manhã eu falei assim: esse negócio de happy hour não foram os homens que inventaram, foi Deus. Quem ia na viração do dia, no final do dia, todos os dias lá no jardim, quem era? Deus. Para fazer o quê? É happy hour, hora feliz com Ele. Quero desafiar você a ter um happy hour
com o seu melhor amigo, com Jesus. Amém?